no Brasil, eu vi que a Umbanda surgiu depois que, por exemplo, eu posso me corrigir se eu estiver errado. Sim, sim. A Umbanda ela surgiu porque os negros escravizados só tinham um único meio de como é que bugou aqui? Ah, não. Os negros escravizados só tinham um único meio de meio que refúgio, e aí era a religião branca. Então meio que uns traziam as deles e surgia com a católica e houve essa mistura meio que assim, não é? É, Ou eu tô meio errado? não, isso em partes ela também Por isso que eles têm ocorreu tanta desse processo de similaridade, né? construção. A Umbanda ela é uma religião construída no decorrer, né, dos séculos a partir desse contato de práticas espirituais ameríndias, ou seja, dos indígenas que aqui já se encontravam, né, com práticas espirituais da população, né, de todos os povos que foram escravizados a partir do processo da diáspora aqui no Brasil, e também dos degradados, né, das pessoas que vieram da Europa expulsas muitas vezes, porque os primeiros, né, colonizadores, eles não vieram muitas vezes por uma questão de livre e espontânea vontade, mas muitas vezes porque nesse momento histórico, a partir do processo da Igreja Católica, né, direcionavam todas aquelas pessoas que porventura iam contra aquilo que estava sendo imposto na Europa para cá. Então muitos trouxeram espiritualidades mais vinculadas a processos de relação com a natureza, né, que não necessariamente, né, existiam e eram aceitos ali pela questão da igreja. E isso tudo então vai sendo construído no decorrer do tempo a partir de práticas espirituais que antecedem a Umbanda. Então a gente tem, né, uma das primeiras práticas ali que são trazidas, a santidade, que é um movimento espiritual indígena com influência de um catolicismo popular. Depois nós temos os calundus, né, que é uma influência negra, inicialmente banto, do povo banto, né, antes da chegada dos Yorubás, antes da chegada do culto de Orixá, e o Calundu ele se ramifica depois em, né, outras práticas espirituais também, como o Candomblé, tá? E a Cabula. Da Cabula vai surgir, que é uma prática já vinculada, já chegando aqui mais para o Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Vai desencadear em um processo também de religiões vinculadas a essa expressão negra, indígena e dos segmentos mais desprivilegiados da população, que vai se desencadear como um processo histórico que são as macumbas cariocas. E da macumba carioca, né, vai nascer então a Umbanda. Né? O clássico é o 1908 lá, em Niterói, Seu Zélio, o Caboclo, pelo menos a referência Isso. que se fala, mas a manifestação mediúnica das entidades que depois viriam a formar parte da Umbanda sempre existiram. Apenas como algo organizado, histórico. Embora até isso hoje seja questionado. É questionado, né? Professor, isso não é um consenso dentro das diversas vertentes da religião da Umbanda, né? A anunciação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas através do Pai Zélio Fernandinho de Moraes, porque isso está vinculado muito mais a um segmento específico da Umbanda, que era uma vertente, digamos assim, da Umbanda chamada Umbanda Branca, mas há segmentos que reivindicam uma origem ainda anterior, né? Como outros segmentos da Umbanda, como a Umbanda Omolocô, como a Umbanda Trançada e diversos e outras expressões dentro da Umbanda. Todas as religiões elas são multifacetadas, né? Então, por exemplo, você pega o catolicismo, vai ter os anglicanos, franciscanos, né? Vai ter presbiterianos. Você pega o budismo, vai ter o budismo chinês, o budismo tibetano, o budismo. Então, todas as religiões elas possuem diversas vertentes. A Umbanda não é diferente, né? E cada uma dessas vertentes vai apontar para um surgimento da prática da Umbanda em um determinado momento. Mas a questão do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Zélio, sem dúvida, auxiliou no processo de legitimação da institucionalização da Umbanda enquanto religião e de reconhecimento por parte do Estado, né? A partir de um movimento que surge na década de 30, que informa que houve essa situação desde 1908, mas há outros movimentos que surgem, né, que tomam notoriedade depois, que vão reivindicar e falar não, antes de 1908 já era praticado, já existia,
né, a prática da caridade, já existia a manifestação espiritual das entidades, então a Umbanda e as suas origens não se encontram em 1908, mas anterior a isso. Diego, e a questão do sincretismo, por exemplo? Sim. Porque muita gente acha que os negros procuraram fazer uma aproximação com o catolicismo até por uma questão de política, sobrevivência, estratégia para sobreviver num meio que era muito difícil, né? Exato. Explica pra gente isso. Existe isso sim, professor. Existem alguns aspectos que nós precisamos entender quando nós falamos de sincretismo. Então, existe... O que é sincretismo, gente? Desculpa. A mescla, por exemplo, você vê um sincretismo de divindades da Umbanda com santos católicos, por exemplo. Boa. Fazendo uma associação, um equilíbrio. São Jorge Ogum, né? São Sebastião, Oxóssi. Isso. Explica pra gente isso. Uhum. É assim, professor, dentro de um processo de fato estratégico para que os cultos pudessem ser preservados, as divindades africanas, os orixás, os inquices, os voduns, existiu sim por parte, né, dos povos negros um processo estratégico de adaptação para que eles pudessem cultuar, dizendo que era a mesma força que na igreja se cultuava. E, de fato, existe uma similaridade em termos de atributos, de energias ou, por exemplo, de questões que são identificadas a partir, né, da história de determinados santos e de determinados ancestrais divinizados conhecidos como orixás ou como forças espirituais que também manifestam ali uma mesma qualidade. Mas existe o sincretismo, né, também como um processo de opressão, como um processo de, você não pode, né, cultuar aqui essas divindades e você tem que cultuar essa questão dos santos. Então houve historicamente também essa questão do sincretismo como um apagamento, uma tentativa de apagamento, né, de cultos que se encontravam ancestralmente ligados a outras tradições. Mas existe também o que nós chamamos do sincretismo enquanto agregador de axé, onde se identifica a energia de um e se sabe o que é o orixá, identifica a energia do santo, se sabe o que está se tratando, o que está falando de santo, e encontra-se então uma correspondência, né? E aí a partir disso uma visão de que, né, existe também uma agregação de poder, uma agregação de axé, que nós chamamos. Bom, né? vamos lá, vamos nas juro perguntas. Que é a última, eu juro que é a última. Senão você está ocupando o espaço do pessoal perguntar, rapaz. Juro que é a última. É porque, tipo, no senso popular existe um negócio que é o famoso gole pro santo. Que eu tenho muito amigo que faz isso. Vai tomar cerveja, o primeiro gole vai pro santo. Eu quero saber, isso eu tenho dúvida. Realmente acontece? Isso é popular, cara. Muita gente fala isso e no Brasil inteiro. Explica pra gente, Diego. Tudo existe, dá pra gente buscar os fundamentos dessas práticas, né? Quando nós oferecemos, por exemplo, o primeiro gole é pro santo, o primeiro pedaço do bolo é pro herê, né? Isso nós... Por trás disso existe algo que seria a troca de axé, a troca de energia, né? Onde primeiro nós reverenciamos essa questão mesmo do gole do santo, vem de, né, relato que vem de tradições também negras ancestrais, que oferecia aquilo de melhor primeiro para a divindade da terra, aonde esse axé oferecido para a divindade da terra retornaria e retorna, porque esse é o princípio das oferendas, né? Na Umbanda que nós praticamos, nós realizamos muitas práticas ofertatórias, que são as oferendas, aonde esse axé é colocado para uma divindade ou ofertado, e essa energia retorna a nós como um processo energético de reestabelecimento da nossa energia para um processo de reequilíbrio, por exemplo. Então se encontra nesse fundamento de colocar a bebida pulsante, oferecer algo para a divindade da terra, num sentido, e aí isso vai, enfim, né, se perdendo e se tornando uma coisa assim, né, onde as pessoas realizam sem saber, né, as questões, e que até hoje viceja, né? O Eudes, ele anda jogando um pouquinho de cerveja pro santo, porque ele quer sorte no amor, porque ele disse que ele tem o dedo podre para relacionamento. Meu Deus do céu. Tem que passar na gira de Pombagira. Olha aí, vai lá fazer um descarrego, ver se abre o seu caminho para o amor, que você conheça alguém.
Que você seja feliz, olha aí. É isso. Agora vai vocês, pessoal. Desculpa Então, aí. vamos lá. Você escolhe lá. O Caio pergunta: minha esposa é uma pessoa muito materialista, além de não acreditar na espiritualidade. Porém, mesmo assim, ela tem uma afinidade com a Umbanda. Porém, não conhece nada a respeito e tem medo de visitar algum terreiro e por acaso ver algum fenômeno mediúnico ou interagir com alguém que esteja incorporado. Quais livros indicariam para ela começar a conhecer a Umbanda melhor? Tem uma série, hoje, né, dando um simples Google, colocando mediunidade na Umbanda, incorporação na Umbanda, vai aparecer, né, uma série de livros, né? Tem como referências, assim, é difícil a gente dar uma referência porque muitas pessoas acabam acreditando que essas são as nossas únicas bases, ou você não mencionar uma outra referência, né, outros autores podem achar, ficar incomodado, mas aqui, né, tomando a liberdade, existe, né, um livro chamado Iniciação na Umbanda, do Pai Norberto Peixoto, que pode, né, ser ali uma base de estruturação inicial teórica. Existem todos os livros, né, do Pai Rubens, existem os livros também de outras vertentes dentro da Umbanda que vão trazer a questão do transe, da mediunidade, né? Então, com uma pesquisa simples, é possível ela encontrar boas referências, tá? Existe a editora Legião, tá? Que é uma editora que hoje ela publica uma série de livros muito interessantes sobre a Umbanda. Existe a própria Madras editora também, que oferece ali uma quantidade grande de títulos e várias outras produções também independentes que possibilitam com que ela consiga estruturar uma base aí boa, sólida aí de estudo dentro aí de um processo inicial. Mas nada disso, né, substitui a prática de um chão de terreiro. Ela sentir, pisar no chão de terreiro, sentir a energia, ver o que acontece na gira e a partir disso, né, perceber como fica o coração dela ao ouvir um som de um atabaque, ao receber uma defumação, né, ao receber uma baforada de um cachimbo de um preto velho ou de um caboclo, um benzimento de uma erva, de uma baiana, de uma cigana, enfim, nada disso substitui essa parte prática que a Umbanda nos possibilita ao estarmos num chão de terreiro.